Meus irmãos, vou chamar o pastor Josias, ele vai estar trazendo a palavra do Senhor hoje. Vamos estar orando pelo servo do Senhor. Essa água aqui é nova, né? Bom que não é água batizada, né? Vamos orar. Benção. Vamos orar. Pai, obrigado pelo grande privilégio que é poder compartilhar a tua palavra para o teu povo, poder explicar, poder aplicar. Ó Deus, muito obrigado pela vida do pastor Josias. Usa o teu servo, esconde ele atrás da tua cruz e que ele possa ser instrumento de graça, aquilo que o Senhor já partilhou com ele, que ele possa partilhar o pão conosco também e nos alimentar nesta noite. Que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero cumprimentar vocês em nome do Senhor Jesus. Uma boa noite. Uma noite de graça, de bênção, de manifestação da presença de Deus. Nossa necessidade é de agradar ao Senhor e ainda que passarmos, seja por onde for, que tenhamos essa convicção, as convicções que Deus gera em nós, em nosso favor. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez. Eu tenho uma referência no livro de Jó, capítulo 42, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A palavra, o irmão, por favor, queira acompanhar na sua Bíblia. Diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: Quem é esse que obscurece o meu conselho sem entendimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: Agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Graças a Deus pela verdade da palavra, que nos convida a refletir, a entender circunstâncias e irmos atrás daquilo que abastece a nossa vida, que preenche a nossa alma, que nos concede graça para entendermos situações, as difíceis, as mais difíceis e as complicadas. Irmãos, talvez, se você fizer um estudo aprofundado a respeito do personagem Jó, você vai entender que se trata de uma pessoa diferenciada, não exatamente dentro do padrão comum que se tem de pessoas que se destacam, mas Jó se destacava naqueles dias como um homem próspero, realmente respeitado, um dos maiores do Oriente. É essa a descrição que a Bíblia dá sobre ele. Alguém que era rico, que tinha muita gente para lhe servir, seguir suas ordens. E um detalhe que surge como destaque na vida dele é que ele era um servo sincero, era reto, era temente a Deus. E diz o versículo 1 do capítulo 1 que ele se desviava do mal. Ele se levantava pelas madrugadas para a adoração, para entregar a Deus algum sacrifício. Ele oferecia continuamente culto e sacrifícios a Deus,
em favor dos seus filhos e de toda a sua casa. Mas Jó teve a sua vida provada ao extremo. Ele foi envolvido numa disputa cruel, mortal, entre Deus e o inimigo. E ele teve testado a sua fé em Deus, sua vida, sua esperança, seu caráter, seus valores, sua paciência, sua persistência e o seu sentido de existir. Eu posso afirmar que ele foi provado, ele foi oprimido, passou por um período em que foi massacrado pela dor, pelo prejuízo, pela perda. E, por incrível que pareça, diz a palavra lá no capítulo 1, versículo 8, que ele foi um dos poucos homens a quem Deus elogiou por causa da sua fé, da sua obediência, da sua sinceridade. Jó passou por cruéis dificuldades, por embaraços, muitos percalços que talvez nenhum de nós aqui tenha passado, né? Sofrimentos inimagináveis, uma dor física lancinante, que dilacera. Era Jó acusado de ser uma pessoa ruim, cheia de maldade. Ele passou por uma tempestade que quase não tinha fim, parecia não ter fim. Perdeu os filhos, perdeu os amigos, perdeu o conforto, perdeu o prestígio, perdeu o respeito, foi repreendido de maneira abrupta, perdeu a reputação e a pressão vinha de todos os lados. Ele era chamado até de ímpio, de pecador, de orgulhoso, de indigno, de gente inadequada para falar o nome de Deus. Mas Deus conhecia Jó, conhecia sua essência, conhecia seu coração, sabia das reais necessidades de sua alma e o motivo dos conflitos que ele passava. Deus lhe deu graça para suportar, para vencer cada um dos impasses. Deus lhe ajudou a suportar aquela grande dor e a permanecer íntegro, sem perder a fé e se manter em humildade, em sinceridade, buscando a Deus. Irmãos, uma das coisas mais difíceis para o ser humano hoje é aceitar que Deus está no controle de todas as coisas, porque nós somos tendentes a ver tudo pelas evidências. E é muito importante nós descobrirmos esse segredo que Jó descobriu, de que mesmo em meio ao caos, à angústia, à dor que tira o sono, que incomoda, que produz pesares, talvez inexplicáveis. E era difícil para Jó dizer que Deus estava no controle de tudo, porque seu coração estava ferido. Quando aconteceu aquele grande tsunami em 2002, que matou 200 mil pessoas, qualquer um de nós tenderia a dizer onde está Deus. Se você olhar, irmão, pela lâmina de um microscópio, você vai ver que existem milhões de seres vivos. E em cada um existe a marca que foi deixada por Deus. Deus planejou as coisas, as visíveis e as invisíveis. E se nós olharmos, se for possível olhar o universo, nós vamos entender que há coisas inexplicáveis. E é isso que Jó quer dizer no capítulo 42. Ele quer dizer que ele falava de coisas que não entendia. Suas reclamações, ainda que tivessem algum sentido, elas não significariam tudo, nem davam a ele toda a razão que ele pretendia. O mesmo Deus que fez tudo no universo é o Deus que nos conhece.
conhece os nossos problemas, conhece nossas expectativas, nossos dilemas, nossas perturbações. E a história de Jó vem mostrar que, ainda que sejamos uma pessoa paciente, uma pessoa de temor a Deus, nós não estamos livres de passar por circunstâncias e pesares. Nós precisamos ler, irmãos, com certo cuidado, a biografia desses homens e ver os testes de fé que eles passaram. Se nós tivermos esse cuidado, nós vamos descobrir o que Jó descobriu, que vale a pena descansar na soberania de Deus, saber que Ele tem cuidado de nós, saber que não estamos sozinhos. E eu quero convidar vocês, irmãos, a pensar um pouco aqui na ideia desse texto, que trata de algumas verdades, algumas certezas, algumas convicções que nos convidam, nos desafiam, nos levam a pensar, nos levam a descansar na soberania de Deus. A primeira coisa importante é que Deus sabe tudo o que Ele faz. Ele sabe tudo o que vem fazendo século após século. Em Isaías 55:9, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu observo aqui Jó tendo que abrir mão dos seus conceitos particulares e reconhecer que não era capaz de entender tudo o que Deus fazia, ainda que ele fosse uma pessoa letrada, uma pessoa respeitada no contexto de sociedade daquela época. Irmão, quando nós estamos em dificuldade, quando nós focamos o sentido do existir nos nossos problemas, nós somos tendentes a querer ser os atores que fazem as coisas acontecerem. E quando vemos essas realidades, nós vamos percebendo que Deus, Ele nos deixa andar um pouco com os nossos passos, nossas ideias, nossos valores, nossas estratégias. E aí, quando as limitações humanas vão sendo identificadas, nós somos convidados por Ele a crer, a levar em consideração que somos limitados e não temos condição de avaliar Deus, de julgar Deus. Ele sabe o que faz. O máximo que nós podemos fazer para conforto do nosso coração é confiar na sabedoria de Deus. Nós não vemos as coisas como Deus vê. Os nossos caminhos têm situação em que eles estão fechados. Nós estamos assim em encruzilhadas sem perspectivas. Onde Deus vê caminhos abertos, nós vemos caminhos fechados. A sociedade oprime as nossas limitações, os nossos dias que são pequenos, parcos, não vão nos motivar a ter grandes esperanças. Mas, ainda assim, diante dessas impossibilidades, Deus mostra que tudo é possível àquele que crê. Que onde houver portas fechadas, Deus faz as coisas acontecerem. Onde houver, talvez, pouca probabilidade, Deus vê com exatidão. E às vezes eu e você estamos cegos para entender aquilo que Deus tem para nós. São desafios, alguns desafios de fé, outros desafios de habilidade, de destreza, de estratégia, de sabedoria, de prudência. Gênesis 13, versículo 10. Levantou Ló os olhos e viu uma campina do Jordão, que era toda regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separaram-se um do outro. Essa foi a despedida de Ló
e de Abraão. Irmão, você lembra? Ló achou bonita as campinas. E ele, achando que teria grande sucesso, ele imaginou projetos, empreendimentos. A escolha que Ló fez parecia ser uma coisa grandiosa, mas não era a vontade de Deus. Ele não foi a Deus para buscar a direção. E o Senhor lhe provou que a necessidade do seu coração era viver uma vida debaixo da bênção da graça. E Deus concedeu isso a Abraão. Ele aparentemente teria levado prejuízo, mas que coisa grandiosa, que plano, que projeto maravilhoso Deus concedeu. Deus mudou a sorte de todas as pessoas que decidiram no seu coração se submeter a Deus e a crer. Talvez, irmãos, esse seja o convite de Deus para nós hoje. Nós precisamos ter fé para enxergar que em Canaã existe salvação, existe solução. Ainda que pareça tudo obscuro, ainda que nós entendamos como Jó, que disse coisas impróprias, fez escolhas inadequadas como Ló, e dessa maneira, coisas podem acontecer por causa da grandeza, da misericórdia de Deus. Mais tarde, as campinas que Jó havia escolhido pegaram fogo. Diz a palavra que foi jogado enxofre, destruiu tudo, e Jó salvou a própria vida por causa da mão de Deus ainda, que talvez se dependesse só dele, ele teria morrido ali também. Irmão, talvez essa pergunta eu deva fazer hoje aqui. Qual tem sido o projeto, a escolha e o caminho? Qual é a melhor direção? Nós precisamos procurar saber aonde Deus quer nos encaminhar. Vamos lembrar aqui da escolha de Josué, capítulo 1, versículo 7. Ser forte e corajoso, para teres cuidado de fazer tudo o que toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido onde quer que andares. Com essa expressão aqui, eu posso confiar que Deus sabe o conselho que me dá, a direção que nos dá. E podemos nutrir grande esperança se nós entendermos isso. Chamo sua atenção aqui também, irmãos, para uma segunda convicção, para uma segunda verdade que produz para nós certeza absoluta. É que Deus nos entende, Ele entende nossos limites, entende nossa fragilidade. Ele sabe que somos limitados, somos incapazes de alcançar as coisas maravilhosas, se Ele não tomar providência em nosso favor. Até as provações que Jó passou devem servir de lição para nós. E nós precisamos entender também que nada nos sobrevém se não for com a permissão do Senhor. Deus permite a luta, Deus permite a dificuldade para nos convidar, para refletir, para reaprender, para refazer as metas, estabelecer novas ideias e ir atrás da sua sabedoria, da sua prudência. Eu e você, irmãos, estamos de pé pela graça e pela misericórdia do Senhor. Nenhum de nós teria condição de sustentar sua fé sozinho. Porque quem tentou fazer desse jeito, se decepcionou e saiu correndo, jogou a toalha. Quem sabe, irmãos, nós devamos hoje reaprender a nossa fé. Foi assim com Jó, e eu creio que não é diferente. Quando alguém sucumbe à aprovação, é porque a pessoa não estava devidamente preparada, alimentada, nutrida na sua fé.
creiamos que o Senhor não nos irá deixar sozinhos, que vamos vencer, que vamos sair dessa tempestade. Vamos enxergar a mão poderosa do Senhor, defendendo e exaltando seu próprio nome. Deus não está testando os limites dele, ele está testando a nossa fé. E ele quer nos ajudar nisso. Quer nos ajudar a sair daquela situação sombria, onde a pessoa se sente desamparado, se sente sem saída. E o Senhor quer nos mostrar que é possível, se nós lembrarmos de ir a Ele como fonte que sustenta, que corrige, que abençoa. Irmão, se por acaso você estiver sendo provado na sua fé, peça a Deus, Senhor, onde está o escape? Que o Senhor nos prometeu. Onde está a providência? Eu preciso encontrar a fé que vai me ajudar a sair desse labirinto. Irmão, se Deus não providenciasse o escape, nós já teríamos sucumbido. Nós não temos condição de levar nosso próprio fardo. E o Senhor manda nos juntarmos para levarmos o fardo um do outro. Nós não suportaríamos as tentações, as pressões, as provações. Nós iríamos cair, mas a palavra diz assim, que com a aprovação o Senhor providencia o suprimento e o escape. Glória a Deus. Em situações em que os fardos parecem difíceis de ser levados, vale a pena nós nos abastecermos do suprimento de Deus. A estratégia é dele, a sabedoria é dele, a unção é dele, o método é dele, e dessa maneira nós vamos conseguindo passar de maneira adequada aquilo que ele nos ensinou a fazer. Ele sabe das nossas limitações e ele sabe o quanto nós precisamos dele. Nós é que precisamos entender isso. Olha uma terceira verdade aqui. Não temos condições de contrariar o Criador. Um versículo lá de Isaías 43, versículo 13, que diz: desde os dias mais antigos eu o sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem o poderá desfazer? Ou quem impedirá? Irmão, diante da soberania de Deus, diante do seu poder infinito, diante das promessas que ele nos fez, diante da fidelidade de sua palavra, não há como retroceder. A Bíblia diz que o justo não pode retroceder. Aquele que retrocede causa desgosto. E o Senhor não vai desperdiçar o seu talento com pessoas que não têm compromisso de viver a verdade em sua vida. Diante da soberania de Deus, a resposta óbvia que foi dada a Jó é que desde o início Deus estava no controle de tudo. Bastava que ele se submetesse. E houve um momento onde ele vivenciou grande dilema, onde ele achou que ele estava coberto de razão. E aí, irmão, é para nós aqui um desafio tentar entender a circunstância que envolveu Jó. Nós dissemos no início que ele foi envolvido sem pedir numa disputa pela sua vida, pelos seus sonhos, pelo seu sentido de existir. Mas, como nós podemos afirmar, Deus teve misericórdia dele. Nós também precisamos aprender aquilo que Jó aprendeu. Precisamos entender que nada nos acontece se Deus não permitir. Outra coisa, Deus não vai alterar os planos dele para nos agradar. Deus quer nos fazer realizar grandes coisas, porém o método é dele. Eu lembro da pessoa de Jonas. Jonas não entendia isso. Jonas não comprou a passagem para o lugar
para onde Deus lhe mandou. E interessante é que coisas assustadoras aconteceram na vida de Jonas. Mas Deus não alterou o plano dele. O plano dele sempre foi que aquela cidade fosse alcançada. A Nínive de hoje está aqui, em redor de nós. E nós precisamos perceber, compreender, descobrir que existe uma ideia diferente da nossa em Deus. A ideia sempre existiu, o plano que Deus tem, ainda que os vendavais venham, ainda que as circunstâncias se alterem, ainda que o navio afunde, ainda que você seja lançado ao mar, ainda que dificuldades sejam tão grandes que você não conheça, não saiba até quantos dias você terá. Mas Deus cumpriu sua palavra e valeu a pena dar meia volta e retroceder e enxergar a misericórdia de Deus sustentando a sua vida. Foi isso que aconteceu com Jonas, com Jó, foi isso que aconteceu com Pedro, que aconteceu com Saulo, com Davi, com Salomão, com todos os que estão listados como heróis da fé. Foi por causa desse sentimento de entrega, de confiança na soberania de Deus. Quero finalizar, irmãos, falando a você que Deus, além de soberano, ele é justo, ele é misericordioso, é compassivo, é clemente e ele quer nos ajudar. Ele quer nos dar suprimento. Tem um versículo que diz assim: por esta causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Muitas vezes as pessoas chegam com perguntas difíceis, perguntas assim, parecem infantis, né? Mas que às vezes nós nos fazemos. Fulano morreu, fulano foi para o céu. Irmão, não é fácil você dizer assim, na lata, como é declarado, né? São perguntas que às vezes a gente não acha a resposta imediata. Mas o Senhor, mediante os valores que nós aprendemos, mediante o caminho que nós temos andado, nós podemos dizer que a graça de Deus nos alcançou, que Deus é justo, que o plano dele não é frustrado, e se você foi alcançado pela graça salvadora, você pode afirmar que há salvação para essa pessoa. E é dessa maneira que nós vamos nos fortalecendo na nossa fé. Nós vamos ganhando convicção. Nós vamos afirmando, vamos poder afirmar com certeza plena de que o evangelho que chegou até nós nos é suficiente para que o plano de Deus se cumpra na nossa vida. Vamos confiar devidamente na soberania, confiar na justiça, confiar na verdade aprendida, confiar que o nosso coração, por mais instável que ele seja, ainda assim ele pode glorificar a Deus. Talvez nos sintamos limitados, mas o Senhor nos dá suprimento suficiente para brilhar, para fazer brilhar a nossa luz. Que o Senhor nos ajude nisso aqui. Eu e você somos exortados todo dia. A palavra de Deus, na misericórdia de Deus, o Espírito Santo nos toca, nos motiva, nos quebranta e às vezes arrebenta com a nossa estrutura, para que depois coisas mais excelentes sejam construídas. Quem sabe isso deva acontecer comigo e com você, né? Para que o Senhor de fato nos governe, para que o Senhor faça prevalecer para o bem da nossa alma, para o bem
vamos dizer assim, do ministério que Deus entregou. Quero finalizar dizendo a você, irmão, que a sua história não acaba na hora da dor. Não acaba na hora da dificuldade, da decepção. O Senhor não vai lhe desamparar. O Senhor é fiel. Ele é maravilhoso e todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Se você é desses, você pode se apropriar dessa verdade. Romanos 8, 28. É dessa maneira que nós vamos nutrir no coração convicções, verdades eternas, que não mudam. E ainda que nós falhemos, Deus não vai falhar. Ainda que eu e você tenhamos falhado, o Senhor ainda pode reerguer a nossa vida. Fazer de nós instrumentos de glória e honra para o seu nome. Deus age em todas as circunstâncias, para o bem daqueles que o amam, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo no momento de dor, que eu e você tenhamos profunda compreensão, profunda gratidão. Que não duvidemos que a fase do sofrimento vai passar. A palavra de Deus fala em período de vergonha que o povo de Israel viveu. Talvez, irmão, eu deva abrir o meu coração para Deus e dizer: Senhor, qual foi o período de vergonha que eu vivi ou que eu esteja vivendo? Isso vai passar quando? Se nós voltarmos o nosso coração e formos a Deus, entendemos que está guardado por alguém que é soberano, nós vamos conseguir respirar em paz. Nós vamos ter grandes expectativas, grandes perspectivas. Não se renda, creia no Senhor, porque Ele é bondoso, Ele é maravilhoso, Ele é fiel e as suas promessas não são substituídas. Ainda que haja da nossa parte falha ou fracasso, Ele vai nos ajudar a vencer. Quando Jó diz assim, eu falava do que não entendia, ele está declarando que houve um período de vergonha, do qual ele tem alguma angústia, alguma inquietação, mas ele foi alcançado e ele superou toda essa dificuldade, toda essa labuta, toda essa dor. Irmão, que Deus nos abençoe. Que essa palavra seja um desafio, um convite para crer, um convite para confiar na justiça, na soberania, na bondade, e que essa verdade seja tão aprofundada em nós que nos mova a agir a partir daqui com essa convicção na nossa alma. Amém. Em nome de Jesus. Finalizamos aqui a nossa reflexão hoje, agradecendo a Deus e agradecendo também ao pastor pelo convite. Fiquei satisfeito. Amém.